Quem recebe isso, diga glória a Deus, aplauda forte ao Senhor Jesus nessa noite, porque Deus, Ele é contigo, aleluia. Olha para quem está ao seu lado e diga: meu irmão, minha irmã, Deus é contigo, amém? Está muito fraco isso aí, fala com mais fé. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, Deus é contigo, amém? Pode se sentar no seu lugar em nome de Jesus. Como é bom estar na presença de Deus. E a nossa pregação hoje vai ser um pouco diferente, irmãos. Hoje você vai ler a minha pregação. Eu vou pedir para que os intercessores me ajudem. Tenho aqui uma apostilazinha aqui no altar. Entrega para cada irmão nesse momento. É uma pregação onde eu estava fazendo uma comparação com versões da palavra, do texto que nós vamos ler, algumas ministrações de alguns pregadores, e cativando pela palavra o entendimento. Deus foi me dando entendimento, eu fui encaixando com outro entendimento, e a porta simplesmente se abriu. E é muito bom, irmãos, quando a gente se dedica e aplica o coração a conhecer a palavra. É muito bom quando a gente reserva momentos na nossa vida para absorver o que Deus tem para falar. Você já prestou atenção que cada versão de Bíblia que nós temos, a gente vê uma linguagem diferente? E quando a gente vai comparando uma versão com a outra, nosso entendimento vai se abrindo ainda mais? Quantos são assim também? Porque é uma palavra que às vezes a gente nem conhece, que a gente lê numa versão, quando lê na outra já está mais explícita, e a gente vai navegando, a gente vai mergulhando, quando pensa que não, ó, a coisa flui, amém? Então eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 47, Ezequiel, capítulo 47, e o tema da nossa pregação hoje é mergulhando nas águas. Ezequiel capítulo 47. Irmãos, basicamente, Deus ele concede ao profeta Ezequiel essa visão. E eu não consigo enxergar essa visão de outra forma a não ser essa. Quando eu estava estudando essa palavra, a única coisa que Deus me fazia enxergar era esse templo. E desse altar, a gente vai ler tudo isso, está na Bíblia, saindo águas debaixo desse altar, e essas águas tomavam conta deste salão todo que temos aqui, e estas águas brotavam e jorravam lá para fora. E Deus me fez ir a esse lugar que nós estamos aqui. Deus me fez, na verdade, enquanto eu li esse texto, Deus me fez viver esse texto. E Deus me colocou na frente desse lugar, desse templo, e eu vi essa água jorrando. E essa água jorrando saía por essas portas, pela soleira da porta, e dizia: meu Deus, o que o Senhor está fazendo com a sua noiva é algo profundo. O que o Senhor está fazendo com a sua obra é algo profundo. E nós, como igreja, precisamos deixar essas águas nos levarem junto também. Porque nós não temos que ser, irmãos, uma igreja apática, não temos que ser uma igreja, sabe, sem profundidade. A palavra certa é essa. Não podemos ser uma noiva que apenas conhece Deus só de ouvir, sabe? Precisamos conhecer Deus no profundo. Precisamos aprender a viver Jesus sobre a terra. A partir do momento em que a gente decide viver isso, a gente vai colocando a nossa dependência plenamente no Senhor. É como se a gente estivesse dizendo assim para Deus: Deus, eu quero conhecer-te mais e mais. Não viva eu, como disse Paulo, mas que o Senhor viva em mim. Então, Senhor, eu quero depender totalmente de Ti. O homem, irmãos, quando ele coloca a sua total dependência em Deus, o homem ele passa a se diminuir a cada dia, e Cristo é quem passa a crescer. Amém? Então nós vamos ler no capítulo 47 do livro de Ezequiel, verso 1,
que diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta extrema que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. Vai entendendo isso aí? O homem foi para o lado leste com a linha de medir na mão. E enquanto ele se aproximava das águas, ele mediu 500 metros. E levou-me pela água, que batia onde? No tornozelo. Vai prestando atenção, a água estava saindo do altar, estava saindo pela soleira da porta do templo, e o homem que estava fora, ele foi sendo conduzido pelas direções que esta água estava indo, e a partir do momento em que ele sente aquelas águas batendo no seu tornozelo, ele começava a medir aquilo ali, o nível da água. E levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Agora já não está mais no tornozelo, agora já está no joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, vê você isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Diga para o seu irmão assim, ó: aonde o rio fluir, tudo viverá. Amém? Irmãos, lendo aqui esse texto, a gente vai compreendendo a importância que é a igreja do Senhor navegar nas águas, navegar no rio de Deus, e saber que a proporção que o nível deste rio, destas águas vão aumentando, elas começam a tomar conta de nós, porque o profeta vai dizer que ele carregava uma linha para medir o nível das águas. Veja que interessante, as águas saíam do altar, saía pela soleira da porta do templo, e essas águas começavam a fluir de acordo às direções, leste, sul. E o profeta disse assim: eu vou levar uma linha para medir o nível destas águas. E na hora que ele se aproxima das águas, ele mede o nível da água, a água está batendo no tornozelo. Só que no momento em que ela ainda bate no tornozelo, ele ainda consegue se movimentar. O que eu quero dizer com isso? As águas de Deus, elas têm que ser tão profundas na sua vida, que você não tem nem que se movimentar. Você precisa ficar completamente dependente destas águas. E aí agora a gente vai para o texto, para a nossa apostila, que diz:
Deus não quer que tenhamos uma vida rasa ou superficial. Ele quer com toda certeza nos conduzir para experiências mais profundas com Cristo e com o seu reino. A experiência do profeta Ezequiel tem muito a nos ensinar quando se trata de vivermos com mais profundidade a vida cristã. Ele está diante de uma visão onde um anjo, Ezequiel 40, verso 3, o leva a uma nova experiência. Irmos ao fundo, rios, piscinas ou mar, nos dá muitas vezes medo, mas Deus quer nos levar a lugares mais profundos. Vejamos por onde Deus quer nos levar. Águas correntes. Não há nada pior do que encontrarmos águas paradas. Toda água parada apodrece e se torna fonte de morte. Até hoje, enfrentamos a luta contra a dengue, que tem como fonte principal de criadouro águas paradas. Mas o texto não fala de águas paradas, e sim de águas correntes. No versículo 1 e 2, vemos as expressões: e eis que saíam águas, e eis que corriam águas. Deus quer nos levar a mergulhar em águas que possuem vida e não morte. Existem muitas propostas que o mundo traz para nós, que aparentemente saciam nossa sede, mas no final delas está a morte. Muitos de nós, homens, mulheres, famílias, temos sido levados por essas águas. E o que são essas águas mortas para nós hoje? Saciem sua sede de sexo livremente, mergulhem no prazer antes do casamento, ou mesmo fora dele, afoguem suas mágoas em bom copo de bebida, livrem-se da sua dor, mergulhando em uma viagem nas drogas, tenham tudo o que vocês querem, mergulhando em dívidas. Essas são as águas da morte. Em Jeremias capítulo 2, verso 13 diz: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Jesus, falando de si para a mulher samaritana, disse: afirmou-lhe Jesus, que quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, lhe será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4, 13 ao 14. De que fonte estamos bebendo para a nossa vida espiritual? Deus tem para nós águas correntes que brotam do seu trono. Pulando para outra folha, a gente vê agora águas crescentes. Vimos que Deus tem para nós águas correntes. Agora Deus leva o profeta a lugares mais profundos. Assim também Ele irá nos levar a experiências mais profundas. No versículo 3 está a expressão: e me fez passar pelas águas. No início, Deus nos leva a lugares com águas pelo tornozelo, muito raso, experiências rasas com Deus e com Cristo, uma vida superficial em Deus. Deus existe, Jesus existe, mas Ele lá e eu aqui. Quando eu precisar dEle, eu chamo. O que Ele tem para me oferecer? Águas que me batiam nos joelhos, que davam nos joelhos, um pouco mais profundo, mas ainda assim nós conseguimos andar livremente. Deus é bom. Vou à igreja regularmente, mas algumas áreas da minha vida só dizem respeito a mim. Existem fortalezas, vícios, práticas, maus hábitos que não venci. O que Deus tem para oferecer
E o que eu tenho para oferecer a Ele? Águas pelos lombos. Agora já fica mais difícil andar sozinho, fica pesado. É normal pedir ajuda nessa fase. Deus é bom e preciso dele para caminhar. Uma busca maior, mas ainda os meus pés estão no chão. Tenho o controle para onde vou. Águas profundas, um rio pelo qual não se pode passar. Agora as águas nos encobrem, já não sentimos o fundo, somos levados de um lado para o outro, dependemos totalmente de Deus. Agora eu não posso nada, Deus é quem pode tudo. Eu sou dele e o meu amado é Cristo, o meu amado Cristo é meu. Qual tem sido nossa experiência? Temos nos deixado levar pelo Espírito ao profundo do conhecimento do Pai? Os irmãos podem aplaudir a Jesus por esse texto? Os irmãos conseguiram compreender a leitura desse texto aí? Eu quero dizer para você nesta noite, irmãos, que Deus não quer que você ande no raso. A igreja do Senhor, ela precisa viver experiências profundas com Deus. Deus ainda deseja realizar coisas sobrenaturais nesse tempo no meio do seu povo, irmãos. Deus ainda deseja fazer coisas extraordinárias nesse tempo no meio do seu povo. Deus não está afim de ter uma igreja vazia, uma igreja parada, uma igreja inerte, uma igreja que cruza os braços, uma igreja que não mergulha, uma igreja que não lê a Bíblia, uma igreja que não mergulha no profundo, sabe, uma igreja que não se deixa levar apenas pelas águas dos tornozelos, porque ela quer sempre mais. Não basta apenas ter uma experiência com Deus só nos tornozelos, no raso não, eu quero mais e mais, porque a proporção que a gente vai para o mais profundo, irmãos, Deus vai nos revelando coisas que a gente nem sabe. Existem cadeias na vida de pessoas que Deus quer quebrar. Existem cadeias espirituais na vida de muita gente, na mente, no coração, na alma, que Deus quer quebrar, sabe, mas é necessário que você venha buscar uma profundidade com Deus. Como é que você quer ver Deus agir na sua vida se você não se preocupa em ir mais fundo? Eu fico às vezes assim, irmãos, parando para refletir. Meu Deus, existem uma turma de pessoas que dizem servir ao Senhor e que para elas viver no natural está tudo bem. Eu não sei como é que uma pessoa de Deus, eu não sei como é que um crente, uma pessoa que diz servir a Deus, para ela basta ficar no raso. As águas estão fluindo do altar, igreja. As águas estão ultrapassando por debaixo da soleira do templo. E a proporção que Deus mostra essa água subindo de nível, você precisa desejar que essa água venha subir e subir e subir na sua vida, a tal ponto que você reconheça do quão dependente de Deus você precisa ser. O nível das águas no tornozelo, o profeta ainda continua se movendo. Ele pode andar de um lado, ele pode andar para o outro ainda. Ele não está completamente imergido nas águas. Ele ainda anda, mas as águas vão subindo. As águas param no joelho, mas ele ainda continua se movimentando. As águas vão subindo e as águas já batem na cintura, mas ele ainda continua se movendo. E as águas vai subindo, agora as águas já estão nos lombos, agora o negócio já vai ficando um pouco mais difícil, porque as águas já estão quase imergindo ele. O que falta para imergir com a cabeça e com tudo no rio de Deus? O que está faltando? Sabe, irmãos, eu quero dizer para você o seguinte, que Deus, Jesus, Ele não vem buscar uma igreja vazia não. Você está pensando que isso é brincadeira? Isso não é brincadeira não.
Deus se importa em ver você no profundo com Ele. Preste atenção com relação a isso. Quando você vem à igreja buscar a Deus, ouvir a palavra, não aceite voltar para casa do mesmo jeito que você entrou. Porque as águas, elas já estão dentro de você. As águas não estão fora de você, as águas estão dentro de você. Diga para o seu irmão assim: meu irmão, as águas estão dentro de você. Todas as vezes que você vem para o culto, em que você ouve a palavra, esta água está jorrando dentro de você, essa água está emanando dentro de você. Então não é para o crente ficar vazio, não é para o crente ficar apático, não é para o crente se conformar de ter apenas as águas nos tornozelos. Sabe quando você tem aquele momento na presença de Deus em que você fica dando glória, 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 glória? Deus quer que você suba um pouco mais. Aí você já diz aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não se contém somente com glória a Deus, aleluia. Vá para a língua dos anjos. É glória, aleluia. Não se contém somente com aleluia, glória a Deus em línguas estranhas. Levante suas mãos, glorifique, pule, dance, salteie na presença de Deus. Agradeça, glorifique, porque as águas estão em você. Você de casa, as águas estão em você. Só que Deus quer mais. As águas não param. As águas, elas continuam jorrando e brotando do altar. E sabe o que é mais lindo disso? É que quando você vier de casa para o templo buscar a Deus, quando você vê as águas saindo por aquela porta e estiver batendo no seu tornozelo, você vai desejar no coração quando entrar: Senhor, eu quero que bata no joelho, eu quero que bata na minha cintura, eu quero que vá para os meus lombos, eu quero estar imergido quando eu entrar lá. Porque se as águas já estão dentro, irmãos, o que está faltando para você imergir? O que está faltando para você imergir no profundo? Tem muita gente que se esfria na fé, se esfria quando vê algum escândalo. Irmãos, eu nunca vi um tempo para tanto escândalo. E aí eu quero abrir aqui uma aspas para você e para você de casa. Preste atenção. Se essas águas de Deus estão dentro de você, você não vai se surpreender com nada. E não pode não. A pessoa de Deus que ela está imergida no profundo com Deus, irmãos, tudo vai acontecer, tudo vai passar, mas você vai permanecer. Amém, queridos? Você vai permanecer de pé. Você vai olhar para tudo que está acontecendo de um lado para o outro e vai continuar mergulhando, porque você só tem as águas. Você tem as águas, você tem a palavra dentro de você. O mundo está caindo, mas você está mergulhando. O mundo está desabando e você está mergulhando. Já viu quando você toma aquele banho de piscina, que você tira aquele momento de férias, em que você mergulha naquela piscina e você esquece de tudo, esquece do mundo, e você diz assim: agora, meu Deus, é só eu e a piscina, eu e a minha família agora. E aí você dá um tibum na piscina, na praia, seja onde for, e você se esquece de tudo, porque o que você quer mesmo é mergulhar. Mergulhar. Se você de casa fizer exatamente isso, seguir esse exemplo com a palavra, irmãos, pode ter certeza, o mundo mesmo vai desabar e você vai estar lá no profundo, escondido nas águas, ninguém vai te ver. Uma coisa interessante, o diabo, quando
ele quer destruir a vida de um crente, ele vai procurar de todas as formas e maneiras, vai fazer uma estratégia, vai marcar outra estratégia, vai elaborar uma estratégia, ele vai elaborando estratégias. Mas somente um lugar que o diabo não pode ver o crente, sabe onde é? Nas águas. Ah, você não entendeu não. Eu vou repetir que é para você dar aquele glória a Deus mais intencional. O diabo, quando ele quer destruir a vida de um crente, ele vai preparando estratégia de um lado, estratégia do outro, e vai fazendo aquele cerco. Mas somente um lugar que ele não consegue tocar no crente é nas águas de Deus. Estas águas é o próprio Cristo. Se você está mergulhado nessas águas, o diabo não pode contigo. Se você está mergulhado no profundo dessas águas que é Jesus, mesmo que o diabo se levante contra mim, contra você, ele não vai prevalecer. Porque quem está escondido em Deus, irmãos, o diabo não pode achar. Mesmo que ele venha contra-atacar, mas ele não pode te achar. Salmo 91 vai dizer isso, né? 1000 caem ao meu lado, 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas quem é que vai atingir você, se você está escondido em Cristo? É interessante que a pessoa, quando ela está mergulhando, ninguém consegue ouvir de fora. Você está tão mergulhado no profundo que as vozes que estão fora, as pessoas que estão fora da praia, da piscina, podem conversar o que for, podem falar o que for. Se você está lá no profundo, você não ouve. Entendeu aí o mistério? Ouvem palavras malignas, não ouvem palavras ruins, porque você está no profundo. E a igreja que estiver mergulhada no profundo verá a volta de Jesus. E a noiva precisa estar realmente escondida nesse profundo. O profeta, ele viveu essa experiência tão poderosa, tão sobrenatural com Deus, que era exatamente o que Deus queria fazer com ele. É como se Deus estivesse revelando, irmãos, assim, de forma nítida para esse profeta: eu quero mais de você. Está no tornozelo, né, meu filho? Tem negócio de chorar, me enganar, não. Quero mais. Então tem mais água ainda para jorrar. Bora lá. Tá onde agora? No joelho? Tem negócio, tem mais água ainda para jorrar. Bora lá, tá na cintura. Tem mais água. Tá nos lombos? Não, tem que imergir a cabeça com tudo. E tome-lhe água. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, em que a palavra de Deus vai dizer que no final dos tempos, muitos escândalos aconteceriam, e isso está acontecendo. Os irmãos estão percebendo? E eu nunca vi, irmãos, eu nunca vi na minha vida um ataque de tantos crentes, de tantas pessoas que dizem servir a Deus em redes sociais. Sabe, o crente, a pessoa de Deus, ao invés de deixar Deus usar, deixa o diabo usar. E aí fica se expondo, porque viu um escândalo, viu uma crítica, viu isso, viu aquilo. Meu irmão, a igreja do Senhor não foi chamada para isso não. Se você não ajuda, não atrapalhe. Se você em Deus não levanta, então não ajude a cair quem já está caído. Você está entendendo? Porque se você está no profundo das águas, você está tão imergido nas águas, que o seu coração já está em Deus. Você está tão dependente de Deus, que ao invés de você
Ferir quem já está ferido, você vai curar. Ao invés de você distanciar quem já está distante, você vem, e traz para cá, em nome de Jesus. Traz para mais perto de Deus. O papel da igreja é esse. O contrário disso, não. Eu desconheço esse evangelho aí. Eu conheço esse evangelho. O evangelho puro, que nos ensina a trilhar o caminho da verdade, que é plena, que é viva, eficaz. Nesses dias, Deus está chamando pessoas aqui para mais profundo, para o mais profundo, para o mais profundo. Mais. E mergulhar no profundo tipifica você esquecer de tudo à sua volta e reconhecer dentro de você do quanto você precisa ser dependente de Deus. Eu não sou dependente no homem, eu sou dependente em Deus. Eu não adoro ao homem, eu adoro a Deus. Amém? É a Deus. Nesta noite eu sinto que existem pessoas aqui precisando ser curadas no interior. Eu não sei se muitos de vocês têm bebido de águas de morte, como a gente acabou de ler. Que águas você tem bebido? Quais são as águas que você tem mergulhado? Águas de morte, águas que trazem morte, águas que trazem o mundo para dentro de você, o pecado para dentro de você. É hora hoje, Deus quer desintoxicar você hoje. Deus quer tirar toda a impureza de todas as águas de morte que você bebeu, as águas que você mergulhou. Deus quer te limpar hoje com as águas dele. Deus quer remover tudo aquilo que tem sido impregnado em você. Sabe quando uma sujeira ela impregna na roupa, e numa roupa branca então, hein?